Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Nicolas Gerardi e um feliz dia do Bitcoin Pizza Day, certo? Então, se você não conhece a história, hoje, dia 22 de maio, que inclusive estou gravando esse vídeo, é exatamente 16 anos atrás, ou seja, em 2010, Laszlo Haniek, se eu não me engano esse é o nome, se eu acertei, ele estava conversando num fórum com uma outra pessoa e ele fez um acordo que ele pagaria para que outra pessoa trocasse com ele por bitcoins para comprar duas pizzas para ele, né? Então ele enviaria 10 mil bitcoins para essa outra pessoa e essa outra pessoa mandaria duas pizzas, né? E na época, esses 10 mil bitcoins seriam equivalentes a 41 dólares. Ou 41 dólares na época não era muita coisa, era justamente o preço de duas pizzas, né? Hoje em dia, dependendo eu acho que até você consegue comprar duas pizzas, né? Com essa mesma quantia de dinheiro, claro, lá nos Estados Unidos, né? E hoje, equivalente, esses mesmos 10 mil bitcoins são equivalentes a quase 1 bilhão de dólares, né? 800 milhões e alguma coisa, né? Chega quase praticamente 1 bilhão de dólares, né? O que é muito dinheiro, né? E o que é muito interessante dessa interação, toda essa história, é que a primeira transação usando o Bitcoin por algo no mundo real, algo tangível, foi utilizado para comida. Algo simples. O Laço, ele era um pai de família, tava com os dois filhos em casa, a esposa, e ele usou o Bitcoin para comprar comida, duas pizzas, né? Chega a ter ser algo meio que simbólico, né? Como se o Bitcoin foi justamente utilizado, foi criado para criar relações voluntárias entre pessoas. Então ele fez um acordo com outra pessoa que ele enviaria esses bitcoins para ela e outra pessoa mandaria essas duas pizzas para ele, né, correspondente. E que funcionou perfeitamente, né? E é um dia muito histórico porque realmente celebra não só a quantia bastante elevada de bitcoins também, mas também por ter sido a primeira transação de Bitcoin na história por algo realmente tangível, né? Não que tenha sido a primeira transação da história mesmo, porque a primeira transação de Bitcoin na blockchain foi entre o Ralph Finney e o Satoshi Nakamoto, né? Ralph Finney que foi a primeira pessoa também a rodar um nó de Bitcoin, né? E eu não vou chegar a explicar aqui a nó, porque é assunto para outro vídeo que acaba sendo mais complicado, tá? Então, toda essa história de você fazer uma transação com Bitcoin chega a ser bastante simbólica, não só por conta da quantia extremamente elevada de 10 mil Bitcoins, mas também por ser algo até como se representasse a pureza do Bitcoin, como ele sendo utilizado para algo realmente necessário, algo realmente útil. E a alimentação, todo ser humano precisa se alimentar. Até a pizza, por ser algo mais em família, algo para alimentar seus filhos, enfim. Então acaba sendo bastante simbólico por conta disso também, né? E cabe você ter a reflexão também de que a adoção do Bitcoin é só questão de tempo. Isso foi a primeira transação da história há 16 anos atrás. É pouquíssimo tempo se você for comparar com outros tipos de dinheiro, digamos assim, né? Não realmente dinheiro, porque não tem propriedade de dinheiro como moeda fiduciária, mas elas existem há muito mais tempo. E também até o próprio ouro, você pode fazer a comparação com o ouro. O ouro existe há milênios, ele é utilizado há milênios. Então, a história dele perante, que é uma propriedade importante, a história daquele dinheiro ter uma base bem sólida, é um ponto importante também para algo ser dinheiro, né? Ser considerado como dinheiro. Então, nesse ponto, o ouro sempre vai ganhar do Bitcoin, né? Por ter muito mais tempo de história, né? Muito mais tempo de criação. Então, é basicamente isso. Agora, se você comparar a moeda fiduciária com o Bitcoin, ela, do mesmo jeito, é um experimento, digamos. Ah, Real brasileiro existe desde 1996, 1994, não me recordo ao certo. Bitcoin existe desde 2009. São poucos anos de diferença, nem praticamente 20 anos, né? Nem isso, né? Nem não chega a ser isso. Então, você percebe que os dois ainda são experimentos e você percebe que um
um desses experimentos já falhou, que é a própria moeda fiduciária, pegamos o real brasileiro como exemplo, quando ele já perdeu mais de 90% do seu poder de compra. Quando o Bitcoin, ao longo do tempo, ao longo de todos esses anos, de 17 anos de criação, ele só preservou seu poder de compra. Ou seja, se você tivesse guardado o seu dinheiro em reais brasileiros desde a sua criação, você teria perdido dinheiro, você teria comprado menos coisas com o mesmo dinheiro, né? Então esse é justamente o ponto da inflação. Quando o governo imprime mais moeda, mais reais brasileiros, isso acaba diluindo o seu poder de compra. Com Bitcoin isso não existe, porque não existe autoridade central que possa imprimir mais Bitcoins. Não existe, é um protocolo. São um conjunto de regras a partir de um consenso de pessoas, um consenso de desenvolvedores que criam regras para aquele protocolo, que acreditam que vão ajudar o protocolo a ser desenvolvido. E é basicamente isso. Ele não pode ser controlado, ele é algo totalmente imutável. Então você sabe, desde a sua criação, desde o bloco Gênesis até o último bloco a ser minerado na história do Bitcoin, que vai ser em volta de 2140, né? Tá muito longe daqui, então obviamente não vou estar aqui para presenciar, muito menos você, provavelmente, se você tá vendo esse vídeo. Nós sabemos quantos bitcoins vão ser criados, quantos bitcoins vão existir, porque é um conjunto de regras que limita a sua criação, ou seja, ao longo do tempo, a sua demanda tende somente a aumentar, porém a sua oferta tende a diminuir, ou seja, o preço vai aumentar cada vez mais vai ser mais valioso ter Bitcoin como ativo, como investimento, como poupança. E é justamente esse o ponto, né? Tem até algumas teorias de que você, tendo Bitcoin, você não vai precisar vender ele ao longo do tempo, porque você pode pegar empréstimos colateralizados em ativos inferiores, como prata, dólar, real, que seja, porque ele vai se valorizar muito acima da inflação daquele ativo. Ou seja, não é o Bitcoin que se valoriza, porque um Bitcoin vai ser sempre um Bitcoin. O que acontece é que a outra moeda quantificada em Bitcoin diminui de valor. Ou seja, o Bitcoin acaba subindo de preço, porque naquela moeda ele acaba valendo mais. Um caso muito interessante disso é justamente o que aconteceu com a moeda do Irã, né? Eu não sei qual que é o nome da moeda. Mas depois de algum colapso econômico, se eu não me engano foi no Irã, tá? Um colapso econômico por conta da ditadura e tudo mais. A moeda desvalorizou muito, praticamente 100%, né? Praticamente perdeu todo o seu valor, né? Não valia mais nada. E se você pegasse o par daquela moeda correlacionado, quantificado, precificado em Bitcoin, o preço explodiu. Valia milhões de Bitcoin, enfim, naquela moeda, né? Então o Bitcoin valia milhões daquela moeda. Só que o que acontece não foi que o Bitcoin se valorizou muito, foi aquela moeda que se desvalorizou. E daí vem justamente aquele ditado, né? Que o Bitcoin não tem topo, não tem limite de preço, porque a moeda fiduciária não tem fundo. Ela tende sempre